Teoria da Literatura 1 tá também. Pronto, Obrigada. já tá gravando já. Aí qualquer coisa, quem perdeu alguma aula, pode assistir ela de novo lá. Né? Tudo bem. Então, voltando para o texto, então, só retomando, então, a distinção, né, entre fábula e ata, né, que seriam dois, acho que, gêneros literários, né, diferentes. A fábula ligada à poesia, à história com E, né, como ele chama, a ata ligada à história, né, com H, né, e a diferença depois que a gente vai ver entre a ata, né, porque um casamento, por exemplo, ele não se registra em ata, né, a ata é para registrar a reunião, né, e a certidão de casamento é que é o registro, né, do casamento, né, então por que pôs-se a fábula, né, em ata, está se falando, né, o tempo todo, né, do casamento, exatamente do Joaquim, né, com a Ervilha lá, né. Aí a gente lembra, né, que a primeira publicação do desenho enredo foi em 1965, né, no jornal, numa revista, na verdade, e depois, só em 67, que é o ano que o Guimarães Rosa morre, que ela é publicada em livro, né, no Tutameia, né, junto com outras 43 histórias. Dessas 43 histórias, falei para vocês que dessas 44 histórias, né, 4 são prefácios, né, e 40 são o que ele chama ele mesmo de histórias. Né, daí eu vou pedir permissão para vocês, para a gente ir lendo o texto, né, e tirando dele aquilo que a gente for conseguindo. Né, então, diz lá, por exemplo, e pôs a fábula em ata. Com essa inscrição lapidária, encerra-se o desenredo, assentando a leitura do texto em pelo menos duas categorias discursivas, a poética e a historiográfica. Publicado originalmente na revista médica Pulso, em 19 de maio de 65, e republicado na coletânea Tutameia no ano de 67, essa curta prosa poética narra as venturas e desventuras afetivas, vocês lembram lá do Joaquim, que na expressão, né, de uma crítica, de uma professora da USP, a Valnice Galvão, né, ele seria uma espécie de cirurgião plástico do passado, cujo principal condão é o de alterar e adaptar fatos pretéritos a seus interesses futuros, por intermédio de palavras e silêncios genialmente distribuídos nas entrelinhas de um discurso que fala sobre si próprio. E aí o caráter, né, metalinguístico do texto, esse discurso, né, que fala sobre si próprio, essa descrição do Jorge Joaquim, né, de ser um cirurgião plástico do passado. Vamos lembrar que o Guimarães Rosa era médico, né? Ele abandonou a carreira de medicina, mas isso volta várias vezes no texto dele, porque afinal ele exerceu a medicina durante alguns anos. Né? E vocês lembram da história do Jorge Joaquim, né? Que ele era casado com... Ele namorava, né? Ele era amante primeiro, né? Da Vilíria, né? E ela era casada, daí um dia o marido pega ela com um terceiro cara, né? Mata o cara e ela some, se afasta. Né? O Jorge Joaquim acaba o cara acaba morrendo, né? E o Joaquim acaba ficando com ela, acaba casando com ela. Aí, um dia ele pega ela com outro cara na cama. Aí expulsa ela, né? Ela vai para um lugar, né, desconhecido, né? E aí começa, né, exatamente o que é o desenredo. Né? Ele começa, esse cirurgião plástico do passado, começa a adaptar, a alterar o passado, contando para todo mundo, e para ele mesmo principalmente, e por fim para a própria Ervilha, né, que ela nunca tinha traído ninguém, que ela era uma pessoa pura, né, e tal, e aí ela
se sabe pura, né, e volta, e aí eles viveram felizes para sempre. Né? E isso quer dizer que seria também, quer dizer, bem claro aí, né, um exemplo do projeto poético, né, do Guimarães Rosa, né, que a gente vai ver mais logo abaixo também, de consertar a realidade através da ficção. Né, aquilo que não está legal, né, digamos assim, né, na vida real, ele consegue, através da ficção, consertar. Então, na eventual condição de um dos prefácios da derradeira coletânea metapoética do escritor mineiro, de novo, né, coletânea metapoética, porque são, segundo várias hipóteses, textos que falam sobre os próprios textos, textos que falam sobre o processo de escrita, né, em alguns momentos ele descreve mesmo, o Guimarães Rosa, né, num dos prefácios, como que ele escreveu determinadas histórias, como que ele escreveu determinados textos, né, num deles muito bêbado, no outro, e aí ele vai contando, né, como é que se deu, outro que apareceu de repente na mente dele, né, quando ele estava dentro do ônibus e ele teve que anotar rapidinho para não perder a história, né, e ele vai contando um pouco da oficina dele, né, e aí então por isso que não só esses prefácios, mas, por exemplo, essa estudiosa portuguesa Maria de Santa Cruz, né, diz que o desenredo também poderia ser um dos prefácios do Tutameia, né, exatamente por conta dessa condição metapoética do conto. Né? Então, o relato constrói-se, o desenredo com apoio, e aí talvez alguns tenham percebido, né, em inúmeras metáforas náuticas e alusões oceânicas, né, que são expressões, aí vocês veem lá, bonitinho, né, entre aspas, né, tal, e depois, entre parênteses, né, o sobrenome da autora, da Valnice Galvão, o ano em que o livro foi publicado, vírgula, a página da onde saíram, né, essas duas citações, metáforas náuticas e alusões oceânicas. Fato surpreendente para uma trama em que os personagens, em princípio, né, o artigo da Valnice Galvão chama exatamente metáforas náuticas, em que ela vai elencando, enumerando uma série de metáforas náuticas, né, de alusões, né, ao mar, né, à vida do mar, né, que aparecem num texto, né, em que os personagens, em princípio, inscrevem-se numa paisagem interiorana, espraiada sobre uma realidade sertaneja, árida, rural, campônia, pastoril, agreste ou aldeã. E aí eu já adianto para vocês que o texto, às vezes, o artigo, né, às vezes tem algumas enumerações que são sempre de responsabilidade do Marcelo. Ele gosta dessa figura, né, de enumerar, né, uma série de palavras quase sinônimas, né, que dá um efeito poético também para o artigo. Né, pseudo-escorregão do autor, né, quer dizer, qual é o pseudo-escorregão? Quer dizer, colocar metáforas náuticas numa paisagem sertaneja, árida, rural. Mas não é exatamente um escorregão, né? É um pseudo-escorregão, né? Porque ele é um escritor muito consciente daquilo que ele está escrevendo, né? Então, não foi sem querer que ele crivou o texto do desenredo de metáforas náuticas, né? E aí a gente vai tentar entender um pouco por que que ele fez isso, né? Se ele está descrevendo, né, pelo que a gente lê na história, né, uma realidade sertaneja que não tem nada a ver, né, com alusões oceânicas. Né? Por outro lado, né, além das metáforas náuticas e alusões oceânicas, a Valnice Galvão observa também, então, nesse mesmo artigo dela, um jogo de revirar provérbio às avessas, que a gente já tinha visto um pouquinho, né, quando leu o texto pela primeira vez, aquela história de olhos de viva mosca, né, em vez de olho de mosca morta. Quer dizer, ele pega provérbios, né, e em vez de escrever eles da forma como eles estão consagrados, como eles são conhecidos,
ele pega e modifica alguma coisa, né, entre os quais emergem os propriamente náuticos, ao lado de clichês deformados por dicção lúdica, acho que é aí mais o caso do Olhos de Viva Mosca, lançando o texto no espaço entre a oratura e a hiperescrita. E aí a gente teria alguma coisa também para distinguir entre o que seria, né, uma literatura mais oral, né, e aí vocês têm com certeza experiência, né, de literatura muito oral, né, eu citaria, não sei se é exatamente o caso, mas o Romance de 30, né, talvez a exceção do Graciliano Ramos, né, que era um grande escritor, mas, por exemplo, Jorge Amado, de quem eu gosto muito e tal, mas é uma oralidade pura, né, não tem um trabalho literário muito forte, né, e aí até o Jorge Amado ser meio visto com preconceito pela academia, né, porque os textos dele são meio populares até nesse sentido, né, de respeitar demais, né, a linguagem oral, né, e isso num texto escrito, né, que a gente está tratando de literatura, né, e aí o texto do Guimarães Rosa não só ser escrito, mas ser hiper escrito, né, quer dizer, ele abusa da escrita, ele faz com que a condição de texto, a condição de escrito do texto escrito, venha muito à vista, né, por isso a gente usa a expressão da hiperescrita. E aí alguns exemplos, né, de metáforas náuticas e de provérbios às avessas, né, como voando mais em ímpeto de nau tangida a velo e vento. Né, isso, por exemplo, para dizer, em vez de dizer de vento em popa, por exemplo, né, todo abismo é navegável a barquinhas de papel. Eu falei para vocês também, que a gente lendo o Grande Sertão, né, que ele cria, né, algumas sentenças, né, algumas frases de efeito, assim, né, que são muito poéticas, né, e muito delicadas, né, que nem essa daí. A bonança nada tem a ver com a tempestade, né, e aí fica muito claro, né, o procedimento dele, né, de revirar provérbios das avessas, né, que o provérbio normal que a tempestade vem depois da bonança, não é isso? E ele faz questão de dizer que a bonança não tem nada a ver com a tempestade. Né? Deu-se o desmastreio, né? Falando do mastro, né? do navio. Né? Uma expressão que a gente vai voltar também bastante vai ser no frágil da barca, né? Que logo a seguir a Valnice Galvão também explica um pouquinho o que ela quer dizer. Com dengos e fofos de bandeira ao vento. Tudo expressões, né, que tem a ver, né, com talvez, né, o universo marítimo, né, uma história passada no meio do sertão, né, e que com certeza ele colocou lá de propósito, né, e a gente tem que entender qual é o propósito qual é o propósito exatamente, né, desse monte de referências ao oceano numa paisagem que é exatamente o oposto, né, que ela é árida. Então, nesse contexto, levaremos em consideração outra espantosa analogia náutica com que se qualifica o nosso genial, genial a gente sempre bota entre aspas, né, e vai ter um sentido isso depois. O nosso genial Jorge Joaquim, quer dizer, isso tem muito a ver também com um texto anterior que Marcelo e eu tínhamos escrito, né, que falava também dessa palavra genial, né, e já antecipando um pouquinho, né, uma coisa que a gente vai ver bem mais para frente, lá com chapéus transeuntes e tal, é que ele, Guimarães Rosa, se via com certeza como um gênio, né, como genial, né, e era difícil, a gente imagina, né, fugir disso, né, porque todo mundo considerava ele genial, né, e ele sabia que ele era genial, né, a diferença é que ele assumia isso, né, então ele assume, eu sou soberbo, né, quer dizer, eu sou extremamente vaidoso, né, eu sou um gênio,
né? E aí não é à toa também, né, que faz parte também do anedotário em torno dele, que normalmente ele falava dele na terceira pessoa, né? Então a gente vai ver, tem um exemplo, né, que o cara dá, que é ele, Guimarães Rosa, falando assim para o menino, né, menino, vai lá e compra o jornal para Guimarães Rosa, né, em vez de falar, traz o jornal para mim. Né, muito parecido, eu acho, né, com o Pelé, né, quando a gente vê a entrevista do Pelé, ele não fala, eu joguei contra não sei o quê, ele fala, Pelé jogou contra, né, não sei o quê, né, porque são pessoas, né, que fica difícil, né, qualquer tipo de humildade seria fingida, né, do Pelé dizer que ele não foi o melhor jogador de todos os tempos, né, se perguntarem para ele, Pelé, para você, quem foi o melhor jogador de todos os tempos? Né, ele não vai dizer o Maradona, não vai dizer o Neymar, né, ele teria que dizer eu, mas aí por uma questão, né, de dificuldade, né, e de preconceito também, né, contra esse tipo de atitude, né, ele responde o Pelé, né, não eu, né, como se fosse uma personagem, né, que ele tivesse criado. Né. Então, se uma precisa observação de Valnício Galvão nos lembra que a expressão náutica frágil da barca remeteria, de um lado, tanto a naufrágio, né, e de outro lado também a fragilidade e ruptura. Isso a gente vai retomar depois, especificamente, né, na questão da eleição, né, para a Academia Brasileira de Letras. Buscaremos refletir, e aí então a intenção, né, do texto, que a gente já tinha adiantado lá em cima no resumo, sobre as articulações entre metapoesia, necrológio prévio, projeto biopoético, oratura e pervivência. São todos conceitos, né, que só aos poucos, com calma, a gente vai desenredando, né, mas metapoesia a gente já viu um pouco, né, que é essa poesia que fala de si mesma, nessa que exerce a função metalinguística, necrológio prévio, porque a hipótese de trabalho é que, e aí eu já antecipo, depois no fim da aula a gente retoma isso, que eu vou pedir para vocês lerem o discurso de posse dele, do Guimarães Rosa, na Academia Brasileira de Letras, em 67, né, ele lê esse discurso, né, tem uma ou outra frase desse discurso aqui no artigo, e 3 dias depois ele morre, né, e o discurso é o todo sobre a morte, né, ele está louvando o colega dele que morreu, que ele assumiu o lugar, a vaga dele lá na ABL, né, mas, quer dizer, ele está, de certa forma, antecipando também que a partida dele está ali pertinho, né, que não demora muito, né, então por isso a gente fala em necrológio prévio. Projeto biopoético, porque a nossa hipótese é também de que, quer dizer, que a obra do Guimarães Rosa compõe um conjunto, né, muito bem articulado, né, de um projeto que não é só um projeto poético, é um projeto de vida, né, e o ápice, né, dessa vida seria a eleição para a Academia Brasileira de Letras, né, quer dizer, isso está, de alguma forma, implícito a ser desvendado em cada um dos textos que ele escreveu, né, especialmente no Grande Sertão Veredas. Né, então, quer dizer, ele atinge, né, o ápice da vida dele, que era o que ele sempre sonhou, ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, tornar-se, portanto, um imortal e logo a seguir morrer. Né, quer dizer, faz parte de todo um conjunto de textos e ações da vida dele, né? A gente vai ver algumas coisas, algumas aqui também no texto, né? Tudo direcionado a isso, né? A essa, né, pervivência, né? Que é um termo técnico, né, de filosofia, né, cunhado por um filósofo alemão, Walter Benjamin, né, que mais ou menos seria próximo de sobrevivência. Mas o que o Walter Benjamin fala é que um texto, ele pervive nas traduções e nos comentários que se fazem a ele. É assim que se dá a pervivência dele.
Então, quer dizer, desenredo do Guimarães Rosa está pervivendo aqui enquanto a gente está falando dele. E o Guimarães Rosa tinha plena consciência, óbvio, né, de que os textos dele iam perviver, quer dizer, iam sobreviver à morte física dele, né, de que durante muitos anos, e muitos anos, muita gente ia continuar falando dele, dos textos dele, quer dizer, ele ia continuar vivo de alguma forma, né, nesses comentários, nas inúmeras traduções, né, que foram feitas, né, da obra dele. Né, e oratura, né, que é também, quer dizer, se eu não me engano, um conceito cunhado, né, por um filósofo africano, né, que depois a gente desenvolve com mais calma, mas tem a ver com literatura oral, né, mas não é exatamente a mesma coisa também, né, são termos específicos. Né, então, tal será o ponto de partida para a travessia poética que, por hora, nos propomos a explorar. Aí eu só sublinhei em vermelho, porque a gente, às vezes, inconscientemente, às vezes, de propósito, brinca com as palavras, né? Então, tem aí hora, né, em três momentos, né, com três sentidos diferentes, né, para deixar também o nosso próprio artigo um pouco uma brincadeira com as palavras também, não deixa de ser isso. Né? A gente vai ver logo abaixo também, né, que o Guimarães Rosa até pedia isso, né, para os leitores dele, né, esse tipo de trabalho com a linguagem, que não fosse um trabalho meramente científico, analítico, né, daquele mais rigoroso, como a gente está acostumado na academia, mas que fosse também um trabalho poético, que fosse também, né, um trabalho literário, né? A gente chama, né, crítica literária, mas muitas vezes de literária a crítica não tem nada, né? Ela pode ser uma crítica de literatura, que é diferente, né? Você fazer a crítica de uma obra literária, mas a crítica ser ela mesma propriamente literária é muito mais raro, né? É muito mais difícil. Quer dizer, escrever um artigo científico, né, como se fosse uma poesia, né, um texto, né, de novo, né, de crítica, né, literária, né, e não, né, somente um texto de crítica de literatura. Né. Então, assim, passemos provisoriamente com hipótese de trabalho da fábula à ata, da ficção ao documento, da história à história, da poesia ao relato biográfico. E aí o artigo, então, está basicamente dividido, né, como é óbvio, em duas partes, né, a parte da fábula e a parte da ata, a parte da ficção e a parte do documento. E aqui, então, a gente está começando exatamente com a parte da ata, com a parte do documento, da história, do relato biográfico, para depois passar para a história, para a poesia, para a ficção e juntar as duas coisas. Né? Como se sabe, resiliente e preciso, como o bravo navegante grego, né, Ulisses, ou o nosso paciente Joaquim, ao longo de 7 longos anos, o resoluto Rosa aparou arestas, superou provas e amargou vilipêndios para lograr êxito em sua demanda pela imortalidade institucionalizada. Né, para a gente parece até estranho, engraçado, né? Quer dizer, o cara que escreveu O Grande Sertão Veredas, pô, a grande meta da vida dele era ter essa imortalidade institucionalizada, entrar para a Academia Brasileira de Letras, e a gente vai ver no decorrer do texto também, quer dizer, é um grupo de pessoas que muitas vezes nem tem nada a ver com as letras, né, que são políticos, né, que tem economista, tem gente lá que não, tem gente até que nunca publicou obra nenhuma, né, e que mesmo assim é imortal. Né, a legenda do brasão da ABL é Ad Immortalitatem, né, em direção, né, à imortalidade. Ad Immortalitatem é o título de um artigo meu também, com uma estudiosa da Europa, né, que é exatamente sobre o discurso de posse,
do Guimarães Rosa na ABL em 67, 3 dias antes de morrer. Né? Esse discurso que eu estou pedindo, então a gente faria mais ou menos a mesma coisa, né? A gente dá uma olhada, vocês dão uma lida, se possível, prévia no discurso de posse, né? Eu disponibilizo lá no Moodle, e depois a gente lê o artigo, né, sobre esse discurso, né, que tira, né, algumas conclusões também, né, mais ou menos nesse mesmo sentido, né, de buscar a imortalidade a todo preço. Né? Agora, quer dizer, falamos ali, né, que assim como o Ulisses, né, o navegante grego, vocês sabem da história daqui, que terminou a Guerra de Troia, né, e ele teve que esperar 10 anos para voltar para casa, para Ítaca, para a mulher dele, a Penélope, que estava lá, né, esperando ele, né, ele era lá o rei de Ítaca, né, e ele não conseguia voltar para casa durante 10 anos lá com a tripulação dele no navio, porque ele teve uma intriga lá com o rei do mar, né, com Netuno, né, e aí vão aparecendo uma série de episódios, vão aparecendo uma série de dificuldades, né, ele encontra com as sereias, ele encontra com o Ciclope, ele encontra com, né, seres mitológicos, né, e isso vai atrapalhando, né, ele encontra uma feiticeira e fica lá meio enfeitiçado pela feiticeira, né, passa uns anos na ilha da feiticeira, né, e só 10 anos depois que ele consegue chegar em casa. Né, assim como Jorge Joaquim também, cuja característica principal, né, além da engenhosidade dele, né, de renovar a imagem da mulher por quem ele é apaixonado, ele é extremamente paciente, né, como o Jó da Bíblia, que a gente falava também. Né, já o Rosa, a gente vai ver que ele tem a primeira candidatura dele à Academia Brasileira de Letras, né, em 56, e ele só vai ser eleito em 63. Quer dizer, demorou 7 anos também, né, aparou arestas, superou provas e amargou vilipêndios, né, para, enfim, lograr êxito na sua demanda. Né. Porém, tão cedo eleito, tão logo refugada a honraria bravamente conquistada. Por 4 incontáveis anos, Rosa se recusou a tomar assento ao lado de seus congêneres e eventuais algozes literários, porque ele foi eleito, então, em 63, mas ele ia adiando a posse. Ele dizia, se eu tomar posse, eu morro. Né? Então, durante 4 anos, quer dizer, ele buscou isso tanto, né, a vida toda dele, né, e muitos estudiosos estranham, né, o fato, né, dele ter demorado mais de 4 anos, né, para poder efetivamente tomar posse, né, e o que seria o legal da história, né, participar das reuniões da academia, né, do chá das 5 lá e tal, né, mas aí, né, sobretudo, tão cedo empossado, tão logo morto, né, aquilo que a gente falava do discurso de posse dele, né, ele, então, se eu não me engano, não lembro se agora é dia 23 ou dia 24, acho que é dia 23, ele faz o discurso, dia 23 de novembro de 67, né, e em menos de 76 horas, no dia 27, ele morre, a posse e o passamento feitiço do poeta. E aí a última frase, né, do discurso de posse é essa, que é uma das mais famosas dele, né, que todo mundo já ouviu falar com certeza, é que as pessoas não morrem, ficam encantadas. Né, terá ele a ocasião de lançar em seu último e fatal discurso, né, mais ou menos dizendo que, quer dizer, antecipando, né, o encantamento, né, que ele passaria, né, muito em breve. Bom, o presente ensaio, só um segundo. O presente ensaio busca iluminar certos aspectos obscuros deste instigante episódio da história da literatura brasileira, quer dizer, essa relação, né, do Rosa com a ABL,
quiçá daí é uma acréscimo do Marcelo da História da Humanidade, com apoio na leitura genealógica dessa narrativa metapoética de apenas 2 páginas e meia, publicada pouco antes do desenredo biopoético que abalou o Brasil. Ela foi publicada em 65, né, mas saiu em livro só em 67, 4 meses logo antes dele morrer. Para tanto, recorreremos às abrangentes ferramentas da hermenêutica, tal como as define Foucault, né, que com certeza vocês passaram por ele, né, durante o curso. Né, essa citação dele aí, denominemos hermenêutica ao conjunto de conhecimentos e técnicas que nos permitem fazer os signos falarem e desvelarem seu sentido. Né, quer dizer, hermenêutica, então, seria esse conjunto, né, de técnicas, né, que possibilitam ao leitor desvelar o sentido, né, de um determinado texto. Então, no cruzamento entre relato de vida e obra ficcional, né, de outro lado, o texto necrológico poderia trazer alguma luz sobre o enigmático passamento do autor. Então, a gente acha que o desenredo até ilumina, de alguma forma, esse desfecho, né, inesperado da vida dele, né? A gente vai ver também no artigo lá sobre o discurso de posse, né, em que outros escritores, né, no dia seguinte da morte do Guimarães Rosa, dizem, né, que nunca houve, né, na história, né, quer dizer, a primeira página de todos os jornais trazer, né, um escritor, né, falando, né, evidentemente, da morte do Guimarães Rosa, né, porque estava um momento de comoção, né, muito grande, porque ele tinha acabado de tomar posse na academia, né, feito o discurso, né, 3 dias depois morreu, né, e aí os jornais do dia seguinte todos trazem, né, em manchete, a morte do Guimarães Rosa, né, isso, hoje dificilmente a gente leria, né, um jornal, né, em que na primeira página a manchete, lá, morreu o poeta tal, né, a gente perdeu nessa, infelizmente. Né. Façamos inicialmente, pois, um pequeno excurso sobre as 3 candidaturas de Rosa para a BL, com especial atenção para as práticas institucionalizadas dessa confraria de sábios e poetas languidamente espraiada a poucos passos das águas da Baía de Guanabara. E aí você vê que a gente vai brincando com o texto também, né, a academia, né, espraiada, né, a poucos passos das águas, né, só para ir retomando lá as metáforas náuticas, né, que a Valnice Galvão já detectava, né, no desenredo. E aí vem um capítulo, então, né, sobre, especialmente a Academia Brasileira de Letras e as candidaturas do Guimarães Rosa à Academia. Então, no registro da história, né, com H, né, a gente tem testemunhos, depoimentos, né, de vários outros acadêmicos e pretendentes à academia, né, como, por exemplo, eles eram obrigados, né, a mandar cartas, né, para os 39 acadêmicos restantes, né, quando eles se candidatavam, né, então tem essa famosa, né, do Monteiro Lobato: toma a liberdade de vir solicitar de Vossa Excelência o honrosíssimo apoio de um voto que será um voto ao trabalho, servo mínimo Monteiro Lobato, né. Esse é o espantoso teor ancilar com que, no mais cruel e abjeto vilipêndio, ele está se humilhando, né, perante, né, o destinatário, né, o célebre escritor paulista, né, Monteiro Lobato, se dirige a um certo Filinto de Almeida, inexpressivo e anônimo acadêmico, em carta datada de 26, para solicitar um dos 39 humilhantes votos que talvez resultassem em sucesso na eleição para uma das 40 vagas da BL, né, como se infere, né, do autor do artigo, de onde a gente tirou, né, essa citação. A questão toda quer dizer, aquelas pessoas todas cheias de ego, né, tendo que se humilhar perante pessoas que, como no caso ali do Monteiro Lobato e do Filinto Elísio, né, o Monteiro Lobato, dono de uma obra poderosa, né, especialmente infanto-juvenil, mas não só, né, se dirigindo a um tal de um Filinto Almeida, que ninguém sabe direito quem é, né, e que a gente vai ver também, quer dizer, o constrangimento do Guimarães Rosa, né, de perder eleições,
né, para personalidades que com certeza tinham uma obra muito inferior, né, e ele com certeza sabia disso, né, inferior a dele, Guimarães Rosa, né, e mesmo assim perder a eleição. Né. Em situação de injúria por rebaixamento servil diante de eleitores de condição inferior, o desgaste emocional dos candidatos pode ter consequências desastrosas. Então, em uma de suas 3 malogradas campanhas, o notável Mário Quintana, né, o poeta gaúcho, sucumbiu ao estresse e foi internado em clínica psiquiátrica. Não é para menos, o alagoano Jorge Lima sofreu da estafante desfeita em 5 amargas ocasiões. Viriato Correia, né, outro escritor, teve mais sorte, pois foi eleito in extremis, né, já, quer dizer, então, na beira da morte, na 5ª candidatura, quase próximo à extrema unção, tendo talvez proferido a seguinte sentença funérea, né, segundo Paulo Mendes Campos: bati nestas portas quando meus cabelos eram pretos, abriram-mas quando eu já os tinha brancos. Né, para contar, né, de toda essa trajetória, né, de tentativas sucessivas, né, de ser eleito, que no caso dele ali foram, do Viriato Corrêa, né, foram 5, né, e só na 5ª ele é eleito quando ele já está quase morrendo mesmo. Né. Muitos são os consagrados autores que se subtraíram ao vilipêndio do beijamão, dos rapapés e dos elogios hipócritas, ou rejeitaram a possibilidade de compartilhar os quitutes do chá das 5 com certos cidadãos de notória e pública vileza poética, na melhor das hipóteses. Daí é um parágrafo, então, que fala dos outros, daqueles que não tiveram essa intenção em vida, né, e que não se candidataram nunca à academia, né, como, né, bem lá no começo, Capistrano de Abreu e Graça Aranha, mas Carlos Drummond de Andrade, Graciliano Ramos, Mário de Andrade, Cavalcante Proença, que é um crítico também de Guimarães Rosa, né, que fez um ensaio crítico muito importante logo que o Grande Sertão saiu, o Gilberto Freire, o Érico Veríssimo, o Vinícius de Moraes, Sérgio Buarque de Holanda, o Antônio Cândido, né, o Chico Buarque de Holanda, né, que são pessoas, né, que se a gente imaginasse, né, uma academia brasileira de letras, seriam essas pessoas que estariam lá, né, e não, né, aquelas que a gente conhece, a grande maioria, né, que está lá por questões políticas, né, por outros tipos de questão. A beleza da campanha traz o perfume do ataúde, pois se inicia antes mesmo que se lacre o mausoléu ou o esquife, a última das naus, né, só para continuar aí nas metáforas náuticas. Né, e o Paulo Mendes Campos satiriza, né, mas é verdade, né, o voto se pede na alça do caixão do defunto. Né, assim que um imortal morre, né, já no enterro dele começa a campanha, né, já saem os nomes dos candidatos, né, eles já começam a se lançar e já começam, né, a pedir voto, né, para poderem ser eleitos, né, que é meio mórbido até. Né. Cabe lembrar que a lista de alérgicos, né, elaborada por Paulo Mendes Campos trazia inicialmente o nome do Mário Quintana, né, que é um poeta super gracinha, né, do Rio Grande do Sul, podia ser orgulhado histórico de nunca ter se batido por qualquer glória literária. Contudo, instados por maus conselhos, ou pelo próprio Thanatos, né, pelo deus da morte, também esse poeta, já aos 74 anos de idade, foi picado pela mosca azul. A mosca azul a gente fala um pouquinho dela daqui a pouco, mas vai falar bastante dela quando a gente estiver falando, né, do discurso de posse, né, que a gente explica direitinho, né, de onde saiu essa mosca, essa expressão, mosca azul, né, que é do Machado de Assis. Todavia, em concorrência com uma eminência parda da ditadura militar no ano de 81, o revés era por demais previsível. Pressões de jogo político, telefonemas de alguns acadêmicos para que Mário Quintana retirasse sua candidatura, desculpem, o assédio da imprensa, noite sem dormir, sem comer, desestabilizaram emocionalmente o poeta. Quer dizer, ele se candidata, né? Ele que não queria se candidatar, acaba, né, sendo picado pela mosca azul, né? Então, a mosca azul, que é sinônimo, né, no poema lá do Machado de Assis, sinônimo do orgulho, da soberba, né, ele acaba, né, querendo se candidatar,
né, mas a gente estava em plena ditadura militar, né, e ele estava concorrendo, né, com um dos caras da ditadura, né, e aí então houve muita pressão, né, a gente fala, né, telefonemas, até de alguns colegas acadêmicos, né, para que ele retirasse sua candidatura, né, e acabaram desestabilizando emocionalmente, né, o poeta, para ver como o negócio é acirrado, né, a campanha ela é muito feroz, né, e mesmo assim, quer dizer, era a grande ambição da vida do Guimarães Rosa, né, isso que a gente tenta entender, né, mesmo que a gente não vá conseguir entender mesmo. Se a campanha é acirrada e humilhante, a eleição é imprevisível e marcada por lances secretos de traição, retratações, retaliações, reviravoltas, ultrajes. E aí vocês reconhecem o estilo já do meu colega Marcelo, né, que faz essas enumerações. O Paulo Mendes Campos qualifica o espaço como cenário de ópera bufa e casa de convivência. E aí também é uma inferência do Marcelo, uma sutil e sarcástica alusão à casa de tolerância e casa de conivência, né, puteiro, né? Tal pretensa bufonaria poderia ser ilustrada com este exemplo apresentado pelo Marcelo Bortolotti, né, no artigo. Em 1930, o Oswaldo de Andrade foi detido pela polícia quando se dirigia ao Petit Trianon, lá, o espaço da academia, munido de um chicote, com o qual pretendia castigar o acadêmico Olegário Mariano por causa de uma intriga literária. E cabe relembrar que depois o Oswald quis entrar para a academia e acabou sendo evidentemente rejeitado, né, pela congregação, porque ele tinha tentado, né, bater num dos membros, né, da confraria. Em um outro ato de bufonaria, um conhecido poeta lançou um copo de refrigerante sobre um ministro, né, um ministro que era acadêmico também, apimentando o refrigério com acusações de conivência com a ditadura militar, conforme registra, né, um outro estudioso, Cláudio Leal. Quer dizer, a convivência lá também não é muito pacífica, né, a gente vê, né, parece tudo tranquilo, né, o tal do chá das 5, né, mas são muitos egos ali, né, em torno de querer alguma coisa, que a gente não sabe exatamente o que, né, a gente levanta aí algumas possibilidades nesse parágrafo. Então, pois bem, nessa paisagem poética, qual seria a possível razão para tanta disputa por uma vaga na BL? Por que né, tanta gente que nem é do ramo, né, quer entrar para a academia? Né, generosidade, desprendimento, renúncia, convívio intelectual, prestígio, benesses, que a gente vai ver que é muito, pecúnia, dinheiro, que é muito dinheiro envolvido, vaidade, projeto de imortalidade, que é a nossa hipótese para o Guimarães Rosa, mausoléu livre de encargos, que a gente vai falar disso também, e era uma das desculpas que o Guimarães Rosa dava para querer entrar para a academia, porque lá no espaço, né, da academia tem um mausoléu onde ficam enterrados os imortais, né, e uma sepultura no Rio de Janeiro custa muito caro. Guimarães Rosa era conhecido por gostar muito de dinheiro, né, então ele disse, depois aparece isso no texto, né, que perguntaram para ele, por que você quer tanto entrar para a academia? Né, ele respondeu, porque vocês cuidam de tudo depois, né, do funeral, né, é tudo muito bonito, né, e tal, né, e a gente não tem que se preocupar com isso antecipadamente. Né, quitutes do Chala 5, né, a mosca azul parece ter morada permanente nas elegantes alcovas do Petit Trianon, sede paraiana da aristocracia poética, ou nem sempre, né, porque Aristós, né, é o melhor, né, então seriam os melhores poetas, né, mas infelizmente não é o que se dá, né, ou nem sempre tupiniquim. Então comecemos pelo Viu Metal. Então, só para dar um panorama para vocês do que é, de fato, né, a Academia Brasileira de Letras. Cada um dos 40 acadêmicos tem direito a vantagens e benesses que podem superar mensalmente
né, em valores de 2019, e a generosa soma de R$ 30.000, majoritariamente isentas de impostos, segundo informações de Rodrigo de Almeida. Quer dizer, os caras ganham por mês R$ 30.000 só por fazerem parte da academia. É verba de representação, gratificação por função diretora, jeton de presença, seguro-saúde, veículo com motorista, reembolso de despesas de transporte e alimentação, prendas festivas, convites externos para atividades remuneradas e viagens de cunho cultural no Brasil e no exterior, custeio de publicações posteriormente comercializadas, alavancamento de vendagem de livros, né, e por aí vai. Por exemplo, Fábio Vitor assim descreve o pagamento do jeton, né, desse dinheiro, né, que é dado, né, a cada sessão, simplesmente pela presença, né, do sujeito na sessão. Antes das sessões, o imortal assina a lista de presença e, ato contínuo, recebe um pequeno envelope com a féria, né, com o dinheiro, cash. Né, é pouco. Depois de completar 80 anos, ainda por cima, nem mesmo é preciso comparecer para ser contemplado com o conteúdo do envelope. Em 2010, pasmem, pagou-se jeton na missa comemorativa do centenário de Joaquim Nabuco. Quer dizer, pagaram uma grana para os caras irem na missa. A gente fica meio chocado. Cláudio Leal registra ainda que os membros da diretoria contam com uma frota diária de táxis, né, isso os membros da diretoria, enquanto os demais mortais, né, mortais e imortais, podem usá-los 2 vezes por semana ao longo de 5 horas. Fato ilustrado com o relato do episódio no qual certo acadêmico foi censurado em sessão pública por apresentar a fatura de R$ 8.000 para ressarcimento de suas sinuosas despesas com táxi pelas margens da Baía de Guanabara. Quer dizer, o cara conseguiu gastar R$ 8.000 de táxi no mês, né? Talvez, provavelmente, superfaturado, né? Para ver que o pessoal de lá também não é tão gente boa assim. A esses significativos valores acrescente-se o mausoléu gratuitamente ocupado pelo feliz eleito, que num jazigo perpétuo no cemitério São João Batista, no Rio, supera a bagatela de R$ 500.000 em preços de 2019. Note-se também o belo velório na sede do Grêmio Poético, com suas perfumadas guirlandas de flores naturais e delicadas bandejas de bons bocados funéreos, serviços que estão pela hora da morte, hora de vez. Pois bem, em vida, os eleitos ainda desfrutam de tutameias miúdas. A gente botou essa palavrinha aí, tutameia, né, que é o título do livro, né, que significa, a gente via, né, na aula passada ou retrasada, basicamente 2 coisas, né, ou é nada, desculpem, que tutameia é sinônimo de nomada, né, e nomada, assim como tutameia, pode significar nada. A gente viu, né, algumas pessoas falando que não nada é a mesma coisa que nada, né, e, ao mesmo tempo, uma coisa insignificante, pouquinha coisa. Então, o Guimarães Rosa dá ao livro dele o título de Tutameia, né, como se fosse uma coisinha miúda, né, uma coisa sem significância, uma coisa sem valor, né, mas ele mesmo, né, conforme ele confessava aos amigos dele, né, e daí isso veio a público depois em depoimentos, abre aspas, né, dava o maior valor a esse livro, né, o Tutameia. Quer dizer, ao mesmo tempo, então, que ele chamou o livro de Tutameia, né, ao mesmo tempo, ele tinha o livro em altíssima conta, né, como uma coisa genial, né, que ele tinha produzido. Né, então, os eleitos ainda desfrutam de tutameias miúdas, como os agrados e mimos culinários, que são os quitutos servidos nas sessões e reuniões diversas, além de celebrações de natureza gastronômica. Compreende-se, e aí é uma coisa que pouca gente fala, que o tema do vinho metal seja tratado como tabu entre os integrantes da congregação, né, segundo sublinha Maurício Meirelles, uma vez que a ABL é parcialmente financiada por meio de renúncia fiscal, ou seja, com recursos do erário público, né, com o nosso dinheiro. Quer dizer, a gente que paga aqueles 30 mil por mês para cada um daqueles caras lá tomar chá, né, toda quinta-feira, né, em razão de uma lei aprovada no Congresso Nacional por iniciativa de um dos membros da própria Hermética Confraria,
por acaso, né, tinha lá um político, né, que fazia parte isso explica lá na nota 8, um político que fazia parte, né, da academia, que fez uma lei permitindo, né, que a academia tivesse renúncia fiscal, né, e que, portanto, então, quer dizer, ela fosse financiada, né, pelo dinheiro público, né, o que é, para a gente, tá, já está acostumado com esse tipo de coisa. Por seu lado, o candidato Guilherme Figueiredo, Guilherme Figueiredo, a história dele é curiosa porque ele escreveu um livro, As Excelências, né, de 1964. Ele deve ter escrito o livro em 63, ele era concorrente meio que junto com Guimarães Rosa, né, mas é evidente que ele não era tonto de concorrer com Guimarães Rosa, né, Guimarães Rosa ganhou em 63, e em 64 o Guilherme Figueiredo publica um livro revelando os bastidores, né, relata as visitas e honrarias protocolares que prestou aos acadêmicos, tendo sido, afinal, preterido em vantagem de um médico sem obra publicada. Figueiredo fica fulo da vida, porque os acadêmicos aconselham desistir dessa vez, né, lá para 63, para que assim a vaga seguinte lhe fosse cordialmente obsequiada. Naquela rodada, o lance de dados já estava previamente definido em seu desfavor. Ele, o Guilherme Figueiredo, bate o pé e diz que se fosse em proveito de um Drummond, por exemplo, de um escritor realmente maior do que ele poderia até desistir, mas para um médico que nunca publicou um livro, nunca. Né? E, evidentemente, ele perde e desiste, né, de enfrentar novamente os vexatórios dados viciados. Mas aí sobrou, né, perviveu, né, digamos, o livro, né, As Excelências, em que ele conta cada visita que ele faz, né, aos outros 39 acadêmicos, tudo que mandam ele fazer. O cara tem que levar a obra completa dele, né, todos os livros que ele já publicou, né, para cada um dos 39 acadêmicos, né, para que eles, teoricamente, né, lessem, né, e escolhessem quem seria o melhor, o vencedor, né, do certame. Mas, quer dizer, o livro é às vezes meio amargo, né, porque ele acaba não sendo eleito, né, e está lá escrevendo muito amargurado mesmo, né, com ter sido preterido, né, em favor de uma pessoa que não tinha relevância nenhuma, né, o Guilherme Figueiredo, eu não lembro se ele era primo, era o irmão do general Figueiredo, né, que depois, né, na década de 70, né, veio a ser presidente do Brasil, né. E, quer dizer, a gente escreveu o texto também no embalo da inconformidade, né, com o que aconteceu em 2018, né, talvez alguns lembrem, né, dadinhos previsíveis deram extenso pano para manga e mais um lance de dados adulterado, o naufrágio da escritora Conceição Evaristo, no sufrágio eleitoral que determinaria a escolha do novo membro desse seleto clube, a que se chama ABL. Houve muito protesto na época, né, porque vocês conhecem, né, a Conceição Evaristo, né, uma escritora que tem livros lindíssimos, né, é negra, era favelada, né, e aí seria, quer dizer, uma coisa simbólica da academia, né, até eleger a Conceição Evaristo naquele momento, né, e ela, não sei se ela recebe algum voto, né, quem ganha, se não me engano, é o Cacá Diegues, né, tudo bem, respeitamos a obra dele, cinematográfica, sensacional, tal, né, mas, quer dizer, era um momento, né, de a ABL abrir suas portas, né, para uma pessoa um pouco diferente, né, daquilo que tem lá, né, a gente vai ver logo a seguir também, mais lá embaixo, né, que no começo a academia só aceitava homens, né, então foi só em 76, né, que ela começou a aceitar mulheres, né, e a eleição da Conceição Evaristo seria, né, um marco, né, seria, quer dizer, mostrar, né, para todo mundo, né, que a academia é séria, né, que ela se vale realmente, né, da qualidade literária, né, da personalidade, né, dos livros da Conceição Evaristo são exaustivamente discutidos hoje, né, cai em tudo quanto é vestibular, né, todo mundo conhece, né, Becos da Memória, né, um monte de livro legal que ela tem, né, e, no entanto, os fortes mesmo, né, que conta o cotidiano dela na favela, né,
e como que ela chegou também depois a se tornar uma intelectual negra, né, muito influente no meio, né, e infelizmente não deu certo. E ali embaixo, na nota 7, é só, quer dizer, falando, né, das sepulturas, né, não só os caras, os imortais podem ser sepultados lá no mausoléu da academia, como eles também podem levar as esposas, por exemplo. Então, as mulheres ocupam uma parte considerável do mausoléu, às vezes com certos excessos. Por exemplo, o poeta João Cabral de Melo Neto, que casou 2 vezes, levou as 2 mulheres. Né, a Nélida Pinhon, que era solteira, ela continua viva, né, na época, pelo menos, que a gente escreveu o texto, mas já levou a mãe. Então, né, virou a casa da mãe Joana. Né, e com o passar dos anos, claro, né, os nichos começaram a lotar. Né, atualmente, dos 90, restam apenas 17 vazios, o que pode levar o mausoléu à lotação máxima em 5 anos, uma perspectiva otimista. Né. E aí tem aí a citação, então, do trocadilho muito infeliz, né, da posse e do passamento, né, do Guimarães Rosa, né. Então, um acadêmico fala, né, sobre as flores, né, que foram oferecidas no velório, né, para o Guimarães Rosa. O breve companheiro recebia rosas tristes, quando mal as rosas da alegria de sua posse murcharam, brincando com o sobrenome dele, né, de um jeito muito trivial, né, muito de senso comum, né, coisa que com certeza o Guimarães Rosa teria odiado, né, se tivesse vivo lá para ouvir isso. Aí fala, né, da lei que isenta a ABL, né, do pagamento dessa série de impostos, né, e o presidente da ABL, na época da eleição da Conceição Evaristo, declara, né, no jornal, quer dizer, é um equívoco achar que a academia tem que fazer isso ou aquilo. A ABL é uma instituição privada sem fins lucrativos, é um clube de amigos. Então, nesse contexto, não haverá quem não se espante com a determinação e a tenacidade com que o genial Guimarães Rosa empenhou-se em obter um assento permanente nesse antro dos tropos antipoéticos ao longo de mais de 7 anos doridos, né? Então, se um lugar parece assim, que nem a gente vai dizer lá na frente, tão vil, né? Porque o Guimarães Rosa se empenhava tanto, né? Ele que já tinha sido cotado até para ser Prêmio Nobel de Literatura, né, o qual era porque tão grande o interesse dele, né, em ser um imortal. Aí vamos contar um pouquinho das 3 candidaturas dele, que se vocês pegarem a maioria dos artigos vão dizer que é 2, foram 2, mas não foram 2, foram 3. Né, a gente ressuscita uma de princípio de 56, né, que normalmente os artigos não trazem, quer dizer, porque ela foi uma candidatura só esboçada, né, ele publica, morreu, né, então, Dom Aquino de Correia, Dom Aquino Correia em 22 de março, e em 5 dias, já o Guimarães Rosa publica uma notícia no jornal Última Hora, né, em 27 de março, anunciando, né, a sua candidatura, né, a gente diz apressadamente, mas logo inverteria a rota de navegação e postergaria seu meticuloso projeto náutico para ser acolhido amorosamente pela academia. Aí eu descobri lá no Instituto de Estudos Brasileiros, né, um recorte de jornal já de 28 de julho, né, em que se anunciava o mesmo fato, né, a concorrência do Guimarães Rosa para a vaga, né, do Aquino Correia. Né, o Marcelo levanta ainda, né, a hipótese, né, seria o Alceu Amoroso Lima, né, o conhecido escritor brasileiro, bastante religioso, católico, como Guimarães Rosa, né, o padrinho de Rosa. Né, em 9 de agosto, Raimundo Magalhães Júnior, o seu concorrente, recebeu os votos que lhe garantiram a posição de quinto ocupante da cadeira 34. Então, essa, quer dizer, teria sido, né, a primeira candidatura, né, do Guimarães Rosa, mas que foi abortada logo no princípio, né, porque em 56, vocês lembram, né, ele tinha
publicado só o Sagarana em 46, né, em janeiro de 56, né, o Corpo de Baile, né, que é um livro monumental, tá bom, 800 páginas, tudo bem, mas nem tinha publicado ainda o Grande Sertão Veredas, né, então, quer dizer, ele tinha 2 livros, né, tudo bem, 2 grandes livros, mas, quer dizer, ele estava querendo demais, com muito pouca coisa ainda, né, com muito pouca munição. Também é interessante observar o prazo médio entre a morte de um acadêmico e a eleição do seguinte, no presente caso, 134 dias transcorreram para as costumeiras campanhas de corredores de ministério, salas de visita, mezaninos de teatro, pérgolas de restaurante, saguões de hotéis, conversas de navios, camarotes de trens, gabinetes de redação, né, e aí, entre parênteses, né, o Marcelo escreveu. Pois bem, essa candidatura é extemporânea, essa, né, de princípios de 56, anuncia-se antes mesmo, né, do lançamento de Grande Sertão Veredas, compêndio metapoético qualificado por Rosa como sua autobiografia irracional. E Marcelo está citando o texto dele mesmo, que é a tese dele, né, o protocolo de leitura sobre o qual retornaremos adiante. Né, essa expressão autobiografia irracional, né, para qualificar o Grande Sertão Veredas, a gente falou já, né, que foi utilizada pelo próprio Guimarães Rosa numa entrevista em 63. Né, e ele disse, né, que o Grande Sertão Veredas era sua autobiografia irracional. Né, e ninguém lê, né, dos estudiosos do Guimarães Rosa, quer dizer, se a gente dá um Google lá, né, Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, autobiografia irracional, só vai achar os textos do Marcelo. Né, embora isso seja, a gente acha, quer dizer, uma declaração, né, muito importante. Né, ele diz que o Grande Sertão é a autobiografia dele, porra. Né, e é a história do pacto com o diabo e do amor de um homem por um outro homem. Né, então, quer dizer, não tratar, né, dessas questões como relativas à própria biografia, né, do Guimarães Rosa, né, para a gente parece um erro, né, parece que está faltando alguma coisa. Né, e ficar relacionando com carta de tarô, né, quando ele mesmo já disse que era a autobiografia dele. Aí, em 57, em segunda candidatura, daí ele concorre de verdade, né, ele concorre à cadeira 25, na vaga de José Lins do Rego, né, tinha morrido em 12 de setembro. Ele é apadrinhado pelo José Neves da Fontoura, que era o chefe dele em Itamaraty. Então, você sabe que o Rosa, ele deixou a carreira de médico, né, para ser embaixador, né, passou no concurso, né, lá do Itamaraty, a gente até brincou, né, que na prova perguntaram para ele, né, o que ele conhecia de literatura francesa, e ele humildemente respondeu toda, né, e o chefe dele direto, né, no Itamaraty era o João Neves da Fontoura, que ficaram muito amigos, né, os dois, né, e o João Neves, né, que seria uma espécie de padrinho, né, do Guimarães Rosa nessa candidatura de 57. Ele já tinha lançado, né, o Grande Sertão. O romancista Isso Velame levanta âncoras e larga as amarras rumo ao certame eleitoral. A gente continua brincando, né, com as metáforas nórdicas. Outros 130 dias se passam entre a vacância da cadeira e a eleição, que ocorre no fatídico dia de 23 de janeiro de 58. Então foram 130 dias do Guimarães Rosa fazendo campanha, mandando aquelas cartinhas, mandando as obras dele, fazendo visita, rapapé, salamaleque e tal, né, para pedir votos, né, em plena campanha e acreditando singrar a sotavento, o Marujo, o noviço, não percebe a refrega. Com a mudança dos ventos, é então preterido por acadêmicos como Álvaro Lins, né, um dos acadêmicos, um fato que resultaria no estremecimento de algumas relações pessoais. Só um segundo. E aí o que acontece, né, nessa eleição de 57, infelizmente ele perde, né, amargamente, a gente vai ver por quê, para o Afonso Arinos de Melo Franco por 27 votos a 10. Né, o Afonso Arinos, aí sim, também era um grande escritor, embora, né, a gente vá dizer que evidentemente, né, de plana muito inferior ao Guimarães Rosa. O livro mais famoso do Afonso Arinos, eu acho que é o Pelo Sertão, né, e que o Guimarães Rosa gostava bastante também do livro, né,
ele cita também bastante o livro do Afonso Arinos, né, mas, quer dizer, ele concorre, né, com o Afonso Arinos, achando, né, que Grande Sertão Veredas ganharia de qualquer coisa, né, e não é o que acontece, né, por politicagem, né. Desse episódio registrado em extensa correspondência trocada com Josué Monteiro, né, o outro acadêmico amigo do Guimarães, decorre um surto de desarranjo intestinal que o candidato vencido vai tratar em sua Minas natal, tal como nos informalmente indica o Gustavo de Castro Silva, um inveterado rosiano, um amigo nosso, né, professor da UNB, né, que prepara uma biografia, né, sobre o romancista, né, e aí vou até mostrar aqui para vocês, porque toda essa questão da autobiografia, da biografia. Veja se dá para ver daqui. Sinfonia em Minas Gerais, A Vida e a Literatura de João Guimarães Rosa, tomo 1, por Alaor Barbosa. Esse é um livro de 2007, que saiu publicado e foi retirado das livrarias, né, por oposição da família do Guimarães Rosa, né, das duas filhas dele. Quer dizer, todo o problema, né, que eu já adiantava para vocês também com relação ao espólio, né, a memória do Guimarães Rosa, que a família é ciosa demais, né, o livro, né, o Sinfonia em Minas Gerais, é extremamente benéfico com o Guimarães Rosa, não fala mal nenhuma vez, não conta assim nenhum podre da vida dele, né, mas mesmo assim que o livro entrou na livraria, né, ele teve que ser retirado, né, tem todo um processo. Isso, se vocês procurarem lá no Google também, biografias não autorizadas, quer dizer, foi um escândalo do tipo aquele da biografia do Roberto Carlos, né, que foi retirada também da livraria e tal. Quer dizer, hoje virou um livro raro, né, a gente só acha no sebo, né, o cara teve um trabalhão para escrever, até a metade do livro ele tinha a aprovação da família, né, mas em um determinado momento eles mudaram de opinião, né, e quando o livro saiu, eles não gostaram do livro, né, a filha dele, a Vilma, a mais velha, né, que está viva, né, bem velhinha já também, ela tem um livro que se chama, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, que é uma espécie de biografia do pai dela, em que tem um monte de cartas do pai, em que ela fala da relação dela com o pai dela, né, tá ali também em apêndice também o discurso de posse na academia em 67, Reminiscências, o livro, se não me engano. Né, não é Reminiscências, não, é outro nome, é um nome um pouquinho mais poético. E ela alegou que muito do que o Alaor Barbosa fez aqui foi copiar o livro dela, né, mas é no livro dela, que era filha do cara, né, que a gente vai tirar muita informação mesmo, né, apesar, daí depois a gente, quando for tratar dos Chapéus Transeuntes, né, o conto que a gente vai ler, mais a seguir, né, logo mais à frente, né, que eu pedi para vocês já começarem a dar uma olhada, né, no livro todo dela, da filha, ela cita o Chapéus Transeuntes, acho que 2 vezes só, ou uma vez só, se eu não me engano, né, o conto é sobre a soberba, ele escreveu, né, a pedido, né, do editor, né, para que fosse um conto sobre a soberba, né, e a palavra soberba não aparece no livro da Vilma, né, aparece algumas vezes orgulho, mas é sempre o orgulho de alguém por outra pessoa. Tipo, ela tinha muito orgulho de ser filha do pai dela, de ser filha do Guimarães Rosa. Né? Guimarães Rosa tinha muito orgulho de receber cartas do pai contando coisas, né, sobre Minas Gerais. Né? Nunca vai falar
né, desse aspecto, né, que em outras, depois a gente vai ver uns outros artigos meus também aí, né, que colhem um monte de depoimentos mostrando, né, de amigos, né, de pessoas próximas, ou às vezes até de desafetos, né, do Guimarães Rosa, mostrando como ele era orgulhoso, como ele era, né, vaidoso, soberbo, né, na vida dele, né. Quer dizer, não se falava com o Guimarães Rosa sobre outra coisa que não fosse Guimarães Rosa, né. Então, a primeira coisa que ele perguntava para qualquer pessoa é: você lê meus livros? Né, o que você achou? Comenta aí. Né, nunca conversava sobre outros assuntos, né, o assunto dele era sempre ele mesmo, né, e não à toa, né, que ele vai escrever nesse conto sobre a soberba, né, daí a hipótese que é minha só, é que ele escreveu isso meio que para purgar um pouco, né, esse sentimento, né, muito forte, né, que ele tinha. E daí a gente vai falar um pouquinho, né, da soberba, como que ela se encaixa, né, lá nos pecados capitais, né, várias sinônimos, quase sinônimos de soberba, né, tipo vanglória, sobranceria e tal, a diferença entre uns e outros, né, e todos eles transitando, né, em torno, né, do tema geral da soberba, né, que é tratado o tempo todo na obra, sempre opondo, né, a soberba à humildade. Então, só voltando lá, cabe acrescentar que já em 57, no calor da hora, né, o Grande Sertão de 56, o Oswaldino Marques, né, um crítico, plasma o termo prosoema, né, que alguém tinha até perguntado na semana passada ou retrasada, para qualificar a inovadora fatura poética que se observa no conjunto da obra do Bardo Mineiro, em razão da impossibilidade de classificar rigorosamente esses textos, que se situam entre a prosa e o verso, entre a história, entre a fábula e a ata. Quer dizer, prosoema, quer dizer, seria, não é exatamente, quer dizer, a mesma coisa que um poema em prosa, né, mas é um gênero literário muito específico, que serve, talvez, muito especificamente para caracterizar a obra do Guimarães Rosa. Quer dizer, não sei se prosoema poderia ser considerado, né, talvez vocês tenham que perguntar para David, né, como um gênero literário, mas, quer dizer, pegou a palavra, né, é um neologismo também, né, e descreve, né, direitinho. Tá, o neologismo será proveitosamente retomado por Augusto de Campos, né, talvez você já tenha ouvido falar, o irmão do Haroldo de Campos, né, um dos grandes poetas concretistas brasileiros, né, o Augusto, o Haroldo de Campos e o Décio Pinho Natali, né, que na mesma época lá do Grande Sertão fazem, né, o Manifesto Concretista, tá, e tal. E tá, vamos para frente. Terceira candidatura, finalmente, em 63, Rosa concorre à vaga exatamente do João Neves da Fontoura, né? Aquele que teria sido o padrinho dele, que era o chefe dele, que era muito amigo dele, no Itamaraty, né? Morreu em 31 de março, né, de 63, né? E ficou vaga a cadeira número 2. Cada cadeira da ABL tem um patrono e um fundador, né? O patrono, quer dizer, da cadeira 2 é o Álvaro de Azevedo, a quem o Guimarães Rosa vai remeter muito no discurso de posse dele, né, que a gente vai ler. Patrona, porque, claro, a academia foi fundada muito tempo depois da morte do Álvaro de Azevedo, né, pelo Machado de Assis, vocês sabem um pouco da história. Né, o fundador, quer dizer, o primeiro ocupante da cadeira 2 foi o Coelho Neto, né, o parnasiano, né? O romancista, então, vence quase por unanimidade. Eu grifei ali o quase, né? A gente já tinha grifado em itálico, porque todos os textos, né, todos os artigos, né, sobre essa eleição dizem que ele venceu por unanimidade, mas a gente descobriu que não foi unanimidade de jeito nenhum, porque teve 2 votos em branco e uma abstenção. Então, na verdade, dos 39 votos, ele teve 36. Né? Não foi unânime de jeito nenhum.
após mais de 130 dias de campanha acirrada, de novo, né, 130 dias, ele fazendo os rapapé dele lá, né, para conseguir os votos, para conseguir ser eleito. Mas aí ele já estava, né, em 63, né, já tinha lançado, além do Sagarana no Corpo de Baile do Grande Sertão, o Primeiras Histórias, em 62, né, e especialmente em 61, antes de lançar o Primeiras Histórias, ele já tinha sido agraciado pela própria Academia Brasileira de Letras, e isso é importante para o nosso argumento com relação ao desenredo, né, com o prêmio Machado de Assis, que talvez seja o prêmio, ou na época, não sei se existe ainda esse prêmio, mas o prêmio mais importante do literário do Brasil. Quer dizer, em 61 ele já tinha, então, ganhado o prêmio Machado de Assis, pelo conjunto da obra, né, um forte indicativo de que a estreita fenda da seletiva urna estaria doravante aberta para acolher a tão planejada e almejada candidatura. Em 63 todo mundo diz também que ele concorreu sozinho, mas é mentira. Teve um outro candidato, né, o José Bezerra Gomes, de quem ninguém nunca ouviu falar, né, que também provavelmente desconhecendo, né, a praxe, né, do certame, né, vem provocar uma marola na superfície calma, né, porque daí agora o Guimarães Rosa tem um concorrente, ele queria concorrer sozinho, né, para ser eleito exatamente, né, por unanimidade, né, esse José Bezerra Gomes não ganha nenhum voto, né, mas provavelmente deve ter dado lá uma baladinha, né, no espírito do Guimarães Rosa, né, porque vai lá, né, já perdeu duas, né, vai que esse cara aí dá uma zebra, né, e esse cara ganha. Né. E aí, olha, grifado ali nessa nota 10, é, do Josué Montello, né, esse que era amigo do Guimarães Rosa, que tem um diário completo, um diário gigantesco, não sei quantos volumes que tem o negócio, né, parece indício de um rigoroso projeto biopoético o fato de que Rosa, ao ser nomeado embaixador em 58, tenha declinado do convite pessoal de Juscelino Kubitschek para que assumisse a embaixada que melhor lhe aprovesse, mas essa opção, né, assumir alguma embaixada, o afastaria do imprescindível convívio com os acadêmicos. E aí várias questões, né, o Rosa era amigo pessoal, desde a adolescência, eu acho, do Juscelino, quer dizer, muito antes, né, do Juscelino virar presidente, virar político, né, e tal, eles frequentaram lá mesmo a escola de medicina, né, em Minas, né, e o Guimarães Rosa, a gente já conversou sobre isso, né, ele era vice-cônsul, né, ele era uma espécie de embaixador, vice-embaixador, pelo menos, na Alemanha na época da guerra, né, até 1940, né, e depois ele volta para o Brasil, assume uma embaixada lá para 1950 em Paris, ele assume embaixada em Bogotá também, mas em 58 o próprio Juscelino, né, pessoalmente convida ele para assumir a embaixada que ele, Guimarães Rosa, quisesse assumir, né? Ele que ia escolher para onde queria no mundo, né? E ele declinou do convite, preferiu ficar no Brasil. E a hipótese, né, que a gente levanta é exatamente, quer dizer, porque se ele está tipo na França, na Inglaterra, né, nessa época, 58, quer dizer, ia ficar difícil dele fazer pressão junto aos acadêmicos para entrar para a Academia Brasileira de Letras. Né, quer dizer, é o único motivo, né, que a gente imagina, né, que faz com que ele, que gostava de viajar, gostava muito de viajar, viajou muito, né, que ele tenha declinado, que ele tenha recusado, né, o convite para ser embaixador. Quer dizer, antes mandavam ele, você vai para a Alemanha, né, você vai para a França, você vai para Bogotá. Ele odiou, estadia em Bogotá e tal, mas agora ele poderia assumir a embaixada que ele quisesse, né, e mesmo assim ele preferiu continuar no Brasil, né, a gente acha que, né, para poder continuar na campanha dele, né, para ser eleito na academia. E aí, então, ele é eleito, né, quase à unanimidade, né, e convida exatamente o Afonso Arinos e de Melo Franco, né, o que tinha derrotado ele na eleição passada, né, de 57,
né, para receber, porque tem todo o protocolo, né, nas eleições da academia. A pessoa que é eleita vai e faz um discurso, que é esse discurso que vocês vão ler, né, o discurso de posse, né, da cadeira, né, e um dos acadêmicos, né, que já estão lá, faz um outro discurso, né, em resposta, elogiando a pessoa que acabou de ser eleita, né, e ele, Guimarães Rosa, convida exatamente o Afonso Arinos, né, de quem ele gostava muito, de quem ele era amigo, de quem ele admirava a obra, né, de fato, né, para receber ele, né, para fazer o discurso de recepção, né. Agora, o curioso, né, e que a gente meio que descobriu também, é que o convite para o Afonso Arinos foi feito um mês e meio antes da eleição. Quer dizer, antes dele saber que ia ganhar, um mês e meio antes, né, de acontecer de fato a eleição, ele já estava lá convidando o Afonso Arinos para fazer o discurso de recepção dele, né, o fato que poderia atestar a sua plena confiança de que chegara a sua hora e sua vez, né, brincando aí com o título, né, do Augusto Matraga. E após o vitorioso sufrágio, adia a posse por 4 anos e morre 76 horas depois da celebração, né, da festa da posse, ao anoitecer do domingo, no dia 19, desculpa, eu falei 20, 19 de agosto de 67. Sobre a vilania dos 2 votos em branco, voluntariamente sonegados ao inigualável Rosa, em concomitância com uma abstenção por ausência na sessão da votação, né, o Guilherme Figueiredo, aquele que escreveu As Excelências, debita suas piadas, pitadas de sarcasmo. Não sei como pode o sujeito fazer a barba, tomar banho, vestir-se, enfrentar os perigos do tráfico carioca, chegar ileso à academia para votar numa eleição em que o candidato único é o Guimarães Rosa, o ficcionista de maior projeção internacional depois de Jorge Amado, deitar na urna um voto em branco e voltar para casa com a consciência fagueira, como se tivesse cumprido um dever para com a literatura nacional e o mundo. Ele está, né, sarcasticamente, né, tirando um sarro, né, dessas que a gente nem sabe até hoje, né, a gente não tem hipótese, né, de quem teriam sido, né, essas 2 pessoas, né, que tiveram a coragem de votar em branco, né, quando o candidato era exatamente o Guimarães Rosa, né, que a essa altura já não era, né, um novato, né, já tinha escrito até as primeiras histórias, né, e aí a gente continua, observa-se na bibliografia sobre Rosa um constante estranhamento a respeito do adiamento por 4 anos da planejada posse da academia, desde a eleição que saiu vitoriosamente, que saiu finalmente vitorioso nos idos de 63. Então tem muito artigo na internet, né, sobre essa demora de 4 anos, né, entre a eleição e a posse, por que ele adiou tanto tempo. Agora, ninguém nunca disse nada que a gente soubesse, né, sobre os negativos efeitos financeiros dessa despropositada demora. Eu falei para vocês que o Guimarães Rosa gostava de dinheiro, né, e conversava, né, com os editores, né, e barganhava, né, e como bom sertanejo, né, fazia aquelas, eu dou tanto, você dá tanto, né, não, de tanto, não, você dê tanto, não, vamos chegar no meio termo, né, e tal, mas ele sabia que a obra dele tinha muito valor, né, e ele queria receber um justo dinheiro, né, por isso. Então, mas nunca se fala, né, sobre os negativos efeitos financeiros dessa demora, no que se refere aos estipêndios destinados pela instituição aos imortais, né, que a gente viu lá em cima, né, que em moeda atual, né, seriam 30 mil reais por mês. Né, a conta é simples, o adiamento da posse por 4 anos poderia ter resultado no lucro cessante de algumas centenas de milhares de reais em valores atuais. A gente ia botar pelo menos 1 milhão de reais, mas aí não, vamos deixar centenas de milhares de reais, né, porque, quer dizer, mas que com certeza, né, ele perdeu 1 milhão de reais, né, ao adiar, né, por 4 anos a posse dele, né, para uma pessoa que gostava tanto de dinheiro, né, qual é o sentido disso? E aí sim, afinal, a gente vai voltar, né, para o desenredo, né, teria Joaquim o condão de explicar tal despropósito, né, e aí a gente vai buscar no conto, no desenredo, pistas,
que, de alguma forma, mesmo que tenham sido inventadas por a gente, indiquem o que passava pela cabeça do Guimarães Rosa, né, para tanto ter essa vontade absurda de ser o imortal da academia, né, quanto, especialmente, né, por ter adiado por 4 anos, inexplicavelmente, a posse dele, né, coisa que não era comum. Né? A pessoa era eleita e tomava posse, né? Por que é eleito e vai demorar 4 anos? Né? E também, né, uma terceira coisa, né, quer dizer, essa coincidência, no mínimo estranha, né, dele tomar posse, fazer um discurso sobre a morte, né, o tempo todo, né, falar o tempo todo, e a questão, né, as pessoas não morrem, ficam encantadas, né, e tal, termina o discurso dele, 3 dias depois ele morre de verdade, né, e quem sabe isso, né, a gente consegue desentranhar lá do desenredo. Tá, gente, eu acho que ficou cansativo, né, a leitura. Deixa eu voltar para vocês aqui no chat. Becos da Memória, maravilhoso. Isso, lembrei do Paulo Coelho dizendo que entrar na academia era algo para provar aos leitores. Isso. Mais abaixo a gente cita uma frase do Fernando Henrique Cardoso, dizendo que é mais fácil ser eleito presidente da República do que entrar para a academia. Relembramentos. Obrigado, Rafaela. Isso. Legal, legal. Legal. Gente, essa é a minha metodologia de trabalho. Quer dizer, a gente pega o texto e vai lendo. No caso específico, né, eu estou tendo coragem finalmente de pegar textos meus e ler. Né, e trabalhar, né, com aquilo com que eu acredito também, né, com que eu tenho trabalhado nos últimos 20, 30 anos. Né, e que tem resultado, né, nos últimos 3, 4 anos, uma meia dúzia, uns 7, 8 artigos, né, que saíram publicados, alguns para serem publicados, já aceitos, mas que não saíram ainda. Um deles, inclusive, né, sobre o próprio Chapéus Transeuntes, que está para ser publicado faz 1 ano e até hoje não saiu. Mas eu queria também algum retorno de vocês, se isso fica muito cansativo, né, e se isso ajuda alguma coisa também, né, porque a minha impressão às vezes é que eu estou lendo um negócio que vocês têm total capacidade de lerem sozinhos, né, então eu estou só frisando, né, algumas coisas que talvez sejam importantes nos textos, né, mas vocês viram, né, que nem eu fiz com o Grande Sertão, que eu gosto de grifar o texto, né, com cores diferentes também, para tipo uma espécie de aula de metodologia científica mesmo, né, de mostrar, né, aonde está, né, naquele parágrafo, o centro dele, né, onde está, quer dizer, a coisa importante, né, o que não tem importância, né, o que às vezes a gente escreve para encher linguiça. Marcelo e eu, claro, tentamos não fazer isso, né, mas, quer dizer, cada um tem sua opinião, né? Eu já vou adiantar para vocês que semana que vem eu não vou poder estar aqui. Eu vou estar numa viagem, vou estar sem celular e sem computador, vou estar isolado num lugar. E aí eu vou deixar 2 tarefas para vocês. Quer dizer, eu troquei a ordem do negócio meio temerariamente. Legal, Rafael, obrigado. Tá. Aí os outros textos eu deixo todos grifados também. Meio temerariamente eu troquei então a ordem do negócio, porque normalmente. Isso, legal, legal. Isso, essa é a ideia. Né? Tá, legal. E aí eu vou pedir para vocês, para na semana que vem, no horário da aula, né, ou antes ou depois, né, o horário que vocês puderem, entre esses 15 dias, de hoje até, né,
a próxima aula, que vai ser de hoje a 15, assistirem o filme Grande Sertão Veredas, né, que é um filme péssimo, mas que conta um pouco da história do Grande Sertão Veredas. Né, isso porque, claro, que não vai dar para a gente ler o livro inteiro de uma vez, né, mas a gente vai continuar ainda, né, já também a partir, né, da próxima aula, daqui a 15 dias, né, lendo mais uns trechinhos, né, do livro, do Grande Sertão. E aí vocês vão ter, pelo menos, né, uma referência, né, de quem são aqueles personagens, né? Quando fala do Hermógenes, vocês vão saber quem é o Hermógenes, né? Porque muito no começo do texto eu falei para vocês, é tudo bagunçado, né? Não tem muito como a gente saber o enredo da história através das primeiras páginas. Aí o que a gente vai conseguir fazer mesmo vai ser ler as primeiras páginas, né, para poder passar para outros textos dele também, não ficar preso só no Grande Sertão. E aí eu peço para vocês assistirem, eu vou deixar o link lá, tem no YouTube, é um filme curto, não é muito longo, em preto e branco, de 65, né, e tem uns erros assim, que não são erros, né, são, quer dizer, vocês sabem, né, a obra literária às vezes sofre, né, adaptação para o cinema, né, e aí a tendência do pessoal mais quadradinho é ficar julgando a fidelidade, né, do filme à obra, né, a gente é de uma tendência completamente oposta, né, o filme é outra obra, não tem, quer dizer, ela é baseada numa obra literária original, mas ela não necessariamente precisa seguir a obra literária original, né, por isso que é outra obra, né, o filme, né, então tem toda uma teoria da adaptação, né, que a gente segue, que hoje está muito na moda, cujo principal teórico é o Robert Stan. Agora parece que o Robert Stan está presente também aqui na sala. E que fala exatamente o contrário, que a gente nunca deve pensar em termos de fidelidade, né, do filme à obra, né, que isso é um erro grosseiro. Agora, o problema é que o filme O Grande Sertão Veredas comete uma infidelidade à obra que é absurda, né, que vocês vão ver, né, vocês vão assistir, infelizmente, quer dizer, vocês já vão descobrir o segredo, né, do Grande Sertão Veredas, né, que eu tenho tomado todo cuidado para não revelar, né, alguns talvez não saibam, acho que, pelo que eu tinha entendido, né, a maioria não sabia, né, que o segredo principal do Grande Sertão Veredas, né, que tem a ver com Diadorim, né, e no filme isso fica de uma forma, né, que quando a gente assiste, né, tendo já conhecimento da história, dá ou vontade de dar risada ou de quebrar a televisão, né, porque o cara destrói o Grande Sertão Veredas, mas mesmo assim eu vou pedir para vocês assistirem, porque tem vários episódios ali que são correspondentes ao livro, sim, especialmente os personagens, né? Então tá lá o Zé Bebelo, o Joca Ramiro, né? O julgamento do Zé Bebelo tá lá, né? Tem um episódio também muito forte no livro, e que também é forte. Tá, esse spoiler, eu quando li pela primeira vez o livro, eu não sabia. E quando eu soube, quer dizer, quando eu li aquilo, puta que pariu, né? Como é que, né, ele me enganou o livro inteiro? E isso, assim, sentados com um copo d'água, especialmente aqueles que sabem da história. Aqueles que não souberem, não sabem ainda da história, especialmente na sequência da história, talvez não vão se assustar, vão achar normal, uma coisa, é uma história normal, né? Mas é que o Guimarães Rosa toma todo cuidado para evitar falar uma coisa que no livro aparece na primeira meia, no filme aparece na primeira meia hora do filme, uma cena absurda, né? Que o cara devia ser processado por ter feito aquele filme. Aí eu vou pedir, então, para vocês, então, nessa quinzena,
assistirem o Grande Sertão Veredas, e lerem o discurso de posse, né, esse de que a gente tem falado, né, que ele falou, ele pronunciou, né, 3 dias antes de morrer, né, um discurso extremamente elaborado, né, como toda a obra dele, né, e depois a gente lê um artiguinho também, né, sobre explicando um pouquinho, né, a, essa fala, né, do Guimarães Rosa, esse discurso dele, né, então daqui a 15 dias a gente termina, né, esse sobre o desenredo, né, para não ficar pela metade, agora que a gente vai entrar, né, especificamente na interpretação, né, do desenredo, né, talvez até na superinterpretação do desenredo, né, como a gente vai ver, né, quer dizer, que é uma coisa que não é muito bem quista também, né, pelos teóricos e pelo pessoal mais certinho, né, da academia, né, a superinterpretação, né, quer dizer, tirar sentidos do texto que a gente está inventando, né, e que não estão, talvez, propriamente no texto, né, mas é isso que a gente faz assumidamente, né, porque aquilo que a gente falava no começo, né, e no final a gente conclui, né, que o nosso artigo está muito mais próximo da história do que da história, né, quer dizer, a gente faz quase que uma ficção em cima do desenredo, né, especialmente a partir dos nomes, dos anagramas, né, da Irlívia, Virília, Ervília e tal, né, que desvelam, a gente acha, né, alguma coisa tanto sobre o desenredo quanto sobre o Guimarães Rosa, né. Então, acho que combinado isso, quer dizer, eu vou só deixar escrito então aqui para assistir. Opa, o verbo, logos, que é o nome do texto. Discurso de posse, nossa, escrito errado. Tá, eu subo já hoje para lá. Não vai estar grifado ainda, né, mas, quer dizer, os grifos a gente vai fazendo paulatinamente. Tudo bem? Todo mundo assinou a lista? Ok. Legal, Rafaela, obrigado. É importante ter. Obrigado, Marcos. Importante ter o retorno de vocês, porque eventualmente a gente pode sempre mudar de direção, né, e fazer outras coisas. Então, a gente vamos, eu estou segurando um pouquinho, esperando um pouquinho, mas fazer algumas atividades mais lúdicas também, né, dividir vocês em grupo, estou aprendendo a fazer isso lá no Moodle, né, para a gente fazer, para não ficar também essa coisa cansativa, né, de vocês ficarem só escutando, né, e a gente poder trabalhar mais até a própria criatividade, né, já que Guimarães Rosa era, quer dizer, o pai da criatividade, né. Então eu vou, por exemplo, dar algumas palavras que ele inventou para vocês inventarem os sentidos. Podemos, sério. Eu tenho um artigo também sobre o burrinho pedrez, que explica alguns dos conceitos, inclusive, né, que estão aqui nesse texto sobre o desenredo, né, porque ele é anterior, o artigo do burrinho pedrez é anterior ao artigo do desenredo, né, é escrito por mim e pelo Marcelo também, né, e é a mesma coisa, a gente vai viajando na maionese em cima do burrinho pedrez, né, até conseguir ligar a história do burrinho pedrez com a morte do Guimarães Rosa, né, mas fica a sugestão, tá? O problema do burrinho pedrez é que ele é um pouco, para quem não conhece, né, é de Sagarana, né? E é um conto um pouco mais longo, né, de umas 30, 40 páginas.
né? Mas aí a gente encaixa. Legal. Comprou no sebo? Ó, gente, para quem não conhece sebo, pelo amor de Deus, a estante virtual é o agrupamento de todos os sebos do Brasil virtual. É, e aí eles fazem a cotação, por exemplo, você vai procurar o Sagarana, você vai achar o Sagarana por R$ 5, vai achar o Sagarana por R$ 500, né? E daí você escolhe o mais barato, né? E isso, a estante está sempre salvando. E esses livros, né? Tipo, eu nunca mais entrei para saber quanto é que tá o Sinfonia em Minas Gerais lá, mas eu já vi por R$ 1.000, né? Porque é um livro raro, né? Eu tenho, quer dizer, mas eu estou em Campinas, né? Moro aí em Arapiraca. Meus livros estão aí, né? Então eu tive que comprar alguma coisa. Comprei, por exemplo, pela estante o Léxico de Guimarães Rosa, né? É um tipo um dicionário, né, do Guimarães Rosa, né, em que já na introdução, eu tinha falado para vocês, né, ela adverte, né, que, vou dar o número exato para vocês aqui, são 8,4% das palavras do dicionário Aurélio são do Guimarães Rosa. Quer dizer, o Guimarães Rosa é responsável, né, por praticamente 1/10, né, do principal dicionário, né, que a gente tem. Ele era muito amigo do Aurélio. O Aurélio já em primeira mão agradece, né, no dicionário, né, ele é o segundo nome a ser agradecido, Guimarães Rosa, né, pelo Aurélio, né, nos agradecimentos do pequeno dicionário Aurélio da língua portuguesa, né, e a mulher fez a contagem aqui e disse, né, que 8,4%, né, das palavras do Aurélio, dentre arcaísmos, neologismos, estrangeirismos, né, que estão lá, são devidas, né, ao Guimarães Rosa. Né, e o léxico do Guimarães Rosa é muito bonito, né? Tipo, tem gente que o Guimarães Rosa gostava de ler dicionário, né? Eu acho uma coisa muito legal da gente fazer também, né? Pode abrir o dicionário em qualquer página, né? E ir lendo os verbetes, né? E no caso do Guimarães Rosa especificamente, isso é muito, muito bacana. Aí a intenção, quer dizer, é que eu vou ficar 10 dias fora, né? Não tem como evitar essa viagem. Eu vou comprar um scanner e escanear. Eu escaneei bastante coisa já do Guimarães Rosa. O próprio Chapéus Transeuntes não tem na internet, né? Eu que botei, né? Quem é a Ana Paula Travares? Ela é uma autora. Eu esqueci agora qual é o país, meu Deus. Mas ela é originária de um dos países africanos de língua portuguesa. E ela escreve contos, é professora, historiadora. É uma autora assim que não publica somente crônicas. Mas tem um dos livros dela, que é bem pouco pesquisado também, que se chama Um Rio Preso nas Mãos. Eu acho que tem, eu não sei se é disponível na internet, em PDF, mas foi publicado pela Capulana. Um Que Rio Preso nas bacana. Mãos. O Rio Preso nas Mãos. E nessa crônica, essa passagem, assim, esse aprendizado da língua portuguesa, né? Apesar da influência, assim, do português de Portugal. E a Sim. professora dessa crônica, a personagem dessa crônica, a professora, ela passa essa tarefa para os alunos de lerem dicionários. Oh, que E legal, vou procurar isso. isso para aprender realmente vocabulário, né? É meio estranho, assim, é meio estranho, mas ela faz esse exercício. É interessante porque o narrador, né? Ele cita até mesmo a voz de grilo da professora, assim, como uma lembrança boa. Que É, legal. eu, Lógico.
Recomendo a todo mundo, viu, minha gente? Um rio preso Grilo nas mãos. falante. A voz de grilo lembra o grilo falante, né? A consciência, né? Sim, isso. Alguém conhece, já jogou o jogo do dicionário? Que às vezes é usado em aula? Eu- a sala fica dividida em grupos, tipo, digamos, 5 grupos. Cada grupo tem um dicionário na mão. E aí tem lá um tempo determinado, 5, 10 minutos, para escolher 5 palavras bem estranhas. E aí, cada uma dessas 5 palavras bem estranhas, o grupo vai, copia o significado original e inventa mais 4. Embaralha, né, os 5 sentidos, né, digamos, correto, né, com os inventados, e depois a gente joga na classe. Né, e daí escreve na lousa as palavras, né, tipo Tutameia. Né, aí tem lá o significado original de Tutameia, e misturado com o significado original, os significados inventados. Aí os outros grupos têm que descobrir qual é o significado original. E aí, quer dizer, a gente tem vários tipos por exemplo, a gente pode estabelecer pontuação. Né? Se o grupo acertar o significado original, ganha um ponto. Se o grupo que fez, né, inventou os significados, conseguiu enganar os outros 4 grupos, ninguém acertou o significado original, aí o grupo que inventou os significados ganha 2 pontos. Né? Sei lá, para deixar a coisa mais lúdica, né? Para deixar a coisa mais... E aí, eu vou disponibilizar para vocês um texto meu sobre isso também, que é sobre os chapéus transeuntes exatamente, né, que era o que eu pretendia trabalhar com vocês também. Eu estou aprendendo a mexer, né, no software aqui para poder ver como é que a gente pode fazer isso, mas das conclusões, quer dizer, elas não são muito otimistas, assim, porque como são palavras muito estranhas, quer dizer, logo depois da aula a gente já esqueceu delas. Então, elas não servem tanto assim para enriquecer o vocabulário, né? Mas servem especialmente, né, tanto para ter contato com o dicionário, quanto para despertar a criatividade, né? E brincar também, né? Que é importante brincar com as palavras, né? Aí a gente vai jogar, então. Legal, legal, que vocês gostaram. Vou preparar, tá? As palavras já estão todas lá, tem uma lista de 120. Depois eu disponibilizo o texto para vocês também. Mas vamos esperar, enquanto isso vocês estão lendo, né, muito calmamente, os chapéus transeuntes. Que daí as palavras, as 120 palavras, foram tiradas, né, de lá. Algumas neologismos, outras não, né, mas tudo palavra estranha. Tá certo, gente? A gente vai se comunicando. Quer dizer, na verdade, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, eu peço para escreverem até amanhã, porque a partir de sábado eu estou sem celular e sem internet, sem computador, sem nada. Tá? E a gente se reencontra de hoje a 15. Comenta sobre o filme do Grande Sertão, mete o pau nele. E vamos ver o que sai e termina, né, o desenredo, né, o artigo, né, sobre o desenredo, para poder passar para frente. Né, tem esse conto, vou procurar o conto, né, da Ana Paula Tavares, No Rio Preso nas Mãos, né, para porque, É quem uma sabe, crônica. a O crônica. Rio, Um Rio Preso nas Mãos é o livro. É um livro de crônicas. Ah, entendi, tá, eu vou achar a crônica dentro do livro, legal. Deve ter PDF, porque tudo tem PDF hoje, né? Então, e você sabe, né, que tem, o Guimarães Rosa tem, né, talvez o conto mais famoso dele, né, que é a Terceira Margem do Rio, né? Então, um rio preso nas mãos talvez dialogue, né, com a Terceira Margem do Rio, do Guimarães Rosa. Ok? Então, gente, uma boa quinzena aí para vocês.
Leiam, assistam filme e se divirtam. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Bom restinho de semana. Bom restinho de semana. Aqui tá um frio danado, não sei aí.